Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. A mensagem, a reflexão para o dia de hoje encontra-se em Malaquias, capítulo 1 e o versículo 10, onde temos uma passagem bíblica muito séria. Infelizmente, nós ficamos rodando com aquelas mensagens de autoajuda, mensagens bonitinhas, mas olha só o que Deus fala em Malaquias capítulo 1 e o versículo 10. Quem dera um de vocês fechasse as portas do templo. Assim, ao menos, não acenderia inutilmente o fogo do meu altar. Observe aqui Deus falando através do profeta Malaquias que preferiria que alguém fechasse a porta, se fosse hoje, da igreja, para que não tivesse culto, para que ninguém acendesse fogo, para que não houvesse sacrifício. É um versículo muito pesado, porque nós ficamos o tempo todo dizendo que devemos fazer para Deus do jeito que a gente pode, é com as nossas forças, é do nosso jeito. Mas aqui Deus está irado com esse povo e dizendo, olha, não quero qualquer tipo de sacrifício. Se voltarmos um pouquinho atrás, vemos Deus declarando amor para esse povo, no versículo 2, e vemos Deus questionando, porque quando Deus falava, eu vos amei, o povo perguntava, amor em quê? Aí Deus fica explicando para aquele povo onde é que ele amou aquele povo. Vivemos uma geração de pessoas melindrosas, onde você não pode falar a verdade, não pode ler um versículo como esse, não pode pregar uma mensagem dessa na igreja, embora pregamos, mas é para levar lenhada, pedrada, e a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, Deus deixando bem claro que ele usa duas metáforas em seguida, aqui no versículo 6, ele vai dizer, um filho honra seu pai, e um servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Então Deus está cobrando. Está faltando honra, está faltando respeito para com a minha pessoa. E em seguida, Deus vai dizer aqui, porque as pessoas questionam de novo, questiona onde está o desprezo? Onde estamos desprezando o Senhor? E Deus vai dizer, vocês me desprezam quando me oferecem o que é aleijado, o que é coxo, o que é doente. E nessa passagem aqui, nesse versículo, nesse capítulo atual, Deus está falando para a liderança. Logo depois ele vai dizer para a nação de Israel, quando ele diz toda a nação me rouba. Mas aqui ele está falando especificamente para aquelas pessoas que têm responsabilidade para com o culto. O que nós precisamos de aprender é que Deus prefere que não tenha culto do que tenha um culto falso, pregação falsa, louvor falso, adoração falso, motivo falso. Nós precisamos de voltar para a palavra de Deus, voltar para a Bíblia, voltar para os fundamentos da nossa fé e pedir a Deus para que Ele possa abrir os nossos olhos espirituais para contemplar as maravilhas da lei do Senhor. Malaquias termina dizendo que no capítulo 4, então mostra uma luz brilhando em meio às trevas, onde vai dizer que o dia do Senhor vem ardendo como forno, e não ficará nem raiz e nem ramo. Mas aí ele diz assim, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. É isso que Deus tem para nós. Quando não oferecemos um culto falso, e o culto é nosso, o corpo é nosso. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, vai dizer que rogo a vós, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o culto racional. Precisamos de voltar para culto racional. Não é emoção, não é chorinho e sair com a vida do mesmo jeito. Aqui Deus estava cobrando porque o povo estava comprando animais doentes, porque os sacerdotes estavam vendendo animais. É isso que o histórico, o cultural ajuda na interpretação do texto.
E o sacrifício ele traz de casa, o cordeiro é trazido de casa. Ele precisa de ficar 4 dias com a família, precisa de cuidar do cordeiro, precisa ter um vínculo com o cordeiro, precisa de ser macho, menos de 1 ano de idade, precisa de ser sem mancha, sem mácula, sem defeitos. O nosso sacrifício a Deus tem que ser dessa forma. Eu estou todos os dias aqui. Se você chegou até aqui, obrigado. Curta o vídeo, comente, deixe uma paz do Senhor. E vamos orar, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Pai, nos dar força para que apresentemos ao Senhor um sacrifício vivo e agradável. E que o Senhor não venha rejeitar o nosso culto como o Senhor estava rejeitando no tempo do profeta Malaquias. Também como foi rejeitado ali no dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegou no templo e teve que expulsar os cambistas. E hoje estamos vivendo a mesma coisa, mas que nós venhamos ser uma geração santa, um povo adquirido, que nós venhamos ser, meu Pai, aqueles que temem ao Senhor e que verá o sol da justiça raiando. Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até amanhã com mais Palavra de Deus para você.